Boa noite. Boa noite. Agora, Temer afirma que não quer constranger nenhum deputado e que os parlamentares vão voltar das férias animados com a reforma da Previdência. Empresário repete que por 5 anos não recebeu nada por apartamento alugado a Lula. O imóvel vizinho à cobertura do ex-presidente é apontado como propina da Odebrecht. A presidente do PT acredita que Lula vai estar na eleição de qualquer jeito. Para os advogados do partido, a condenação em segunda instância não vai impedir a candidatura. O IBGE aponta forte crescimento da pobreza no Brasil. 1/4 da população tem renda mensal inferior a R$ 400. Problemas nos serviços dos Correios fazem explodir as indenizações. Só no ano passado foram mais de 200 milhões de reais para clientes prejudicados. A FIFA suspende por 90 dias o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Nos Estados Unidos, ele é acusado de corrupção envolvendo 6 milhões de dólares. O Jornal da Gazeta está no ar. Um morador de rua de 46 anos foi preso ontem por volta das 11 da noite, depois de tentar agredir um motorista e outras pessoas com uma barra de ferro aqui na Avenida Paulista. Ele feriu um policial com uma faca. Imagens de celular mostram o agressor com a barra sendo dominado por cerca de 10 policiais militares. Eles cercaram o homem, que caiu no chão, e o acertaram com um cacetete. Durante a luta corporal, um policial foi esfaqueado nas costas pelo homem. Depois, o homem permaneceu imóvel, já algemado e bastante ferido. Antes do surto, ele já tinha tentado depredar uma loja na altura do MASP. Segundo a polícia, foi um segurança que acionou as autoridades. O militar ferido foi medicado no Hospital das Clínicas e depois liberado. O morador de rua também foi socorrido e teve alta médica do Hospital Vergueiro. Ele continua detido por lesão corporal e desobediência e vai ser levado para a audiência de custódia. Em Higienópolis, bairro Rico, no centro de São Paulo, a polícia investiga uma gangue de meninas que está fazendo vítimas em plena luz do dia e gerando medo entre os moradores da região. As imagens foram captadas por essas câmeras de segurança e já estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Elas flagraram o momento em que a gangue, formada só por meninas, ataca uma mulher que caminhava pelo bairro. Na imagem é possível ver que o grupo é formado por 5 jovens. Elas caminham juntas pela calçada. Em dado momento, 2 delas se colocam mais à frente, como se tivessem escolhido o alvo do ataque. Elas cruzam com a primeira pessoa, mas não fazem nada. Já a mulher que vem logo atrás é surpreendida pelas assaltantes, que levam o celular que está na mão dela. A mulher ainda ameaça correr atrás das jovens, mas se desequilibra e cai, e é contida pelas outras meninas, que partem para a violência. Uma delas segura a vítima pelo cabelo e dá vários socos no rosto. As agressões só param com a aproximação de um homem. Esta mulher, que não quer se identificar, conta que ouviu uma pessoa pedindo socorro e desceu do prédio onde mora para ajudar. Machucaram ela, a calça rasgada, joelho machucado, sobrancelha. E a menina completamente assustada, porque ela veio para São Paulo para estudar, ela mora em Ribeirão Preto. E aí, na porta do prédio, ser agredida por 5 meninas. É algo que é inadmissível, eu não consigo entender. Eu já fui na porta do prédio, 2 caras numa moto, armado também, entendeu? A violência aqui em Higienópolis está aumentando e tem que tomar uma providência. O caso ocorreu na última terça-feira, por volta das 10h15 da noite, bem aqui nesta calçada da rua Doutor Basílio Machado, em Higienópolis, região nobre da cidade. Quem mora ou trabalha no bairro reclama da falta de segurança. A gente não tem mais tranquilidade de andar pela rua, nem para ir até uma padaria. Meu filho O que a senhora acha que é muito? Saiu para ir na padaria, foi assaltado, roubaram o celular. Como é que a senhora anda? Preocupada, sempre atenta? Sempre preocupada, sempre preocupada. Atenta nem sempre, né? Atenta, infelizmente, a gente não percebe as coisas que vão acontecendo. O governo paulista vai liberar presos para a saída temporária do fim do ano sem tornozeleira eletrônica. É a primeira vez que isso acontece em 7 anos. Cerca de 30 mil presos que estão em regime semiaberto devem sair a partir do dia 21 de dezembro e têm que voltar até o dia 4 de janeiro. Todos eles estarão sem o equipamento.
Em julho, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária rescindiu um contrato com a empresa Synergy, que fornecia as tornozeleiras. Segundo o governo, houve uma série de falhas na prestação do serviço. A Synergy está discutindo a retomada do contrato na Justiça. Até agora, o monitoramento eletrônico não foi reativado. De acordo com a Secretaria, em 2016, o valor gasto com o serviço passou de 5 milhões de reais. Neste ano, a Secretaria afirma que nenhum real foi gasto nisso. A Prefeitura de São Paulo lançou o currículo escolar para o ensino fundamental das escolas municipais. O modelo deve ser adotado já no ano que vem. O objetivo é que, além das disciplinas tradicionais, como português e matemática, os estudantes tenham oportunidade para desenvolver habilidades socioemocionais, como empatia e pensamento crítico. O anúncio oficial foi realizado durante um evento no auditório do Ibirapuera. O currículo escolar da cidade de São Paulo foi baseado em uma pesquisa online realizada com 43.655 alunos, com idades entre 8 e 18 anos. A ideia era traçar o perfil do estudante da rede municipal de ensino. 47,8% responderam achar mais legal participar de projetos culturais. 63,5% disseram que precisam ser responsáveis na escola. Além de tentar entender o cotidiano dos alunos, a pesquisa quis chamar atenção para a necessidade de abordar dentro das escolas as habilidades socioemocionais, como criatividade, empatia, autonomia, pensamento crítico e resolução de problemas. A polêmica do projeto de lei Escola Sem Partido, que visa limitar que os docentes promovam crenças políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ficou de fora da mudança. A gente não trata dessa questão diretamente, mas o que a gente trata é da formação de um aluno criativo, crítico, que saiba resolver problemas de matemática, mas outros problemas, né? A gente defende o pluralismo. Isso significa que a gente tem que apresentar o máximo de ideias para os nossos alunos e que eles devem fazer escolhas livremente. Além dos estudantes, 16 mil professores também responderam uma pesquisa online, mas em grupo. Ao todo, a versão final do currículo recebeu mais de 9 mil sugestões, muitas para incentivar a tecnologia. Ainda segundo a pesquisa, 57,5% dos estudantes acreditam que fica mais fácil aprender quando o professor usa recursos como tecnologia, jogos e música. Para 65,2%, seria bom se a escola tivesse internet para as atividades das aulas. Afinal, juventude conectada é o retrato do século XXI. A gente tem, de um lado, o currículo que vai ter programação, resolução de problemas, robótica e letramento digital, que é o uso das mídias digitais. De outro, a gente tem que preparar as escolas para isso. A gente acabou de fazer uma compra, são 18 mil computadores que vão ser entregues nas escolas no início do ano letivo. Para o diretor de políticas educacionais do movimento Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, a mudança no currículo escolar de São Paulo permite um novo olhar para a formação do futuro do país. Cabe à escola agora o desafio de como trazer esse mundo e esse avanço tecnológico de altíssima velocidade para dentro das propostas pedagógicas, porque no fundo a escola está aí para preparar e desenvolver os alunos para o mundo que existe. Hoje também foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Curricular dos Ensinos Infantil e Fundamental. O documento define diretrizes sobre os conhecimentos, competências e habilidades que os estudantes das redes pública e privada devem desenvolver. Entre as mudanças está a antecipação da alfabetização das crianças, que deve ocorrer até o 2º ano do ensino fundamental. E um dos pontos que causou mais polêmica durante as discussões, o ensino religioso passou a ser obrigatório. O texto segue agora para a homologação do ministro da Educação, Mendonça Filho. Os municípios e os estados devem colocar as diretrizes em prática até o começo do ano letivo de 2020. Apesar da crise, encomendas de refeições de Natal aumentam e superam a expectativa de padarias e lanchonetes tradicionais de São Paulo. Para garantir a freguesia, muitas não aumentaram os preços do cardápio de fim de ano. Está pensando em levar um pernil para o jantar de Natal? Na lanchonete Estadão, no centro da cidade, as encomendas para o dia 24 de dezembro já estão encerradas. Nós servimos as peças fresquinhas assadas no dia, então a quantidade limite nós já atingimos. Nós vamos ter no balcão
fatiado, para quem deseja pegar 1 quilo, 2 quilos aí, só que nós não podemos garantir, porque vai depender da demanda, né? O pernil assado é o carro-chefe da casa, que tem 49 anos. A expectativa era de redução da produção em comparação ao ano passado, por isso não houve reajuste nos preços. Mas o movimento antes da hora surpreendeu. Um pernil inteiro custa R$ 65,00 o quilo. O fatiado sai por R$ 88,00 o quilo. Por dia, são preparadas e assadas de 30 a 40 peças. Na véspera do Natal, a produção quadriplica. Quem vem encomendar não sai sem o tira-gosto, o famoso sanduíche de pernil. É o melhor pernil da região. Então não tem como não vir de São Miguel para parar aqui e comer um pernilzinho. Tender, rabanada, peru, maionese, pernil. E você se pergunta, a comida de Natal ficou pronta antes da hora? Esta padaria no centro de São Paulo já está com produção. Agora são empresas que querem confraternizar com clientes e funcionários um jantar típico. Mas daqui a alguns dias o local vai ficar repleto de pessoas que querem passar as festas bem longe da cozinha. São dezenas de opções. A casa encomendou 3,5 toneladas de carnes. Os pratos já vêm decorados com frutas típicas e fios de ovos. O quilo do tender sai por R$ 154,00. O quilo do peru recheado, R$ 120,00. A Bolonha tem 88 anos, mas segundo a proprietária, o hábito de comprar refeições completas de Natal é mais recente. Muita gente trabalha, as famílias, pai, mãe, a esposa, né, trabalham. Eu acho que eles fica mais fácil para eles levarem a comida pronta. E eu acredito que a coisa mais importante é confiar no trabalho da comida que a gente apresenta para eles. O presidente Temer recebeu alta e à tarde deu posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do PMDB. Temer teve alta pela manhã. A posse de Marum foi o primeiro compromisso público do presidente, que ficou 2 dias internado em São Paulo, depois de passar por um procedimento de desobstrução da uretra. Carlos Marum, do PMDB, assume no lugar do tucano Antônio Embaçaí. O PSDB está dividido no apoio ao governo. A posse do PMDBista agrada o Centrão, formado por deputados do PP, PR e PSD. No discurso, Temer pediu empenho de Marum para aprovar a reforma da Previdência. O presidente admitiu que não tem os 308 votos necessários e, por isso, decidiu adiar a votação para o ano que vem. Nós estamos contando, tem 270, 280 votos. Faltam alguns votos. Enquanto não tivermos os 308 votos, não vamos constranger nenhum deputado. Temer disse ainda que o recesso, em vez de atrapalhar, poderá ajudar na aprovação da reforma da Previdência. No mês de janeiro, é interessante, até vai acontecer, penso eu, uma coisa curiosa. Os nossos parlamentares vão para suas bases e vão verificar que não há uma oposição feroz em relação à Previdência. E, portanto, voltarão, penso eu, muito mais animados para votar a reforma da Previdência em fevereiro, não é? O novo articulador político do governo, Carlos Marum, ganhou fama ao ficar ao lado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, até a cassação do mandato dele no ano passado. O deputado também era da tropa de choque de Temer no Congresso. O último ato de Marum na casa foi apresentar o relatório da CPI da JBS. Ele tentou pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, mas, diante da repercussão negativa, voltou atrás. Janot foi responsável por apresentar 2 denúncias contra o presidente na Câmara. Hoje, Marum declarou que é um soldado de Temer. Eu sou um homem que admiro muito a coragem, a determinação das pessoas. E vejo no senhor um homem determinado a fazer, nesse momento ímpar da história nacional, aquilo que o Brasil precisa que seja feito. É por isso que eu hoje, inclusive, abro mão da minha reeleição para estar ao seu lado, se for o vosso desejo, obviamente, né? Até que essa grande tarefa se conclua. O relatório da Corregedoria Geral da União revelou que o prejuízo dos Correios por pagamento de indenizações triplicou nos últimos 5 anos. As compensações são decorrentes de problemas como extravios, avarias, roubos e até atrasos. O governo estuda privatizar o Correio. Só em 2011, a estatal gastou 60 milhões de reais. Já em 2016, o valor subiu para mais de 200 milhões de reais.
Foram 954 mil indenizações em 2011. Em 2016, o número chegou a 10 milhões de indenizações. O relatório aponta também que os Correios repassaram para a União mais recursos entre 2011 e 2013. As transferências chegaram a 2,96 milhões de reais. Isso reduziu a capacidade de investimento da empresa. Outro fator citado no relatório é o aumento com a despesa dos funcionários, os gastos com a previdência complementar e o plano de saúde dos empregados, que são os chamados benefícios pós-emprego, de 118,6 milhões em 2011 para 410,3 milhões de reais em 2016. No ano passado, os Correios anunciaram um programa de demissão incentivada e pretendia atingir a meta de 8 mil servidores, mas apenas 5,5 mil aderiram ao programa. O governo estuda privatizar ou dar abertura de capital dos Correios como forma de captar recursos no mercado. Empresário Glaucus da Costa Marques reafirma ao juiz Sérgio Moro que assinou os recibos de aluguel do ex-presidente Lula todos de uma só vez. O imóvel é um dos alvos do processo em que Lula e Costa Marques são réus em Curitiba e fica em frente ao apartamento em que mora o ex-presidente em São Bernardo do Campo. Para o Ministério Público, Glaucus comprou o apartamento com dinheiro da Odebrecht para repassá-lo ao petista. Seria parte de uma propina ao ex-presidente por ter supostamente atuado em favor da empreiteira em contratos com a Petrobras. Glaucus é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo pessoal de Lula. Ele contou ao juiz que as assinaturas foram colhidas pelo contador João Muniz Leite, depois de uma visita do advogado do ex-presidente, Roberto Teixeira. E ele foi com os recibos de 2015. Sim. Porque os de 2014, né, eu tinha... E aí eu assinei os recibos referentes aos aluguéis de 2015. Se o João teve lá, é consequência dessa conversa que nós tivemos. Deixar regularizado a declaração. Mas os registros do hospital mostram que o advogado do ex-presidente não o visitou naquela época. A defesa de Lula contesta a versão de Glaucus e afirma que os comprovantes foram assinados em datas diferentes. Para o empresário, o erro aconteceu devido à falha do hospital em registrar os visitantes. A entrada no hospital, que a gente faz o crachá lá na frente, é falha. E eu vou dizer para o senhor, vou dar um exemplo. A manicure que entrou para fazer a unha da minha filha. Ela entrou num dia, na visita está escrito, entrou tal hora, tal dia. Saiu no outro dia. Quer dizer, ele saía, não sei identificar. Glaucus disse que não recebeu os aluguéis do petista pelo imóvel entre fevereiro de 2011 e dezembro de 2015. Esperei o aluguel de março, que vence dia 5 de abril, eles não me pagaram. Eu fui falar com o Zé Carlos. Olha, eles não me pagaram o aluguel. O que pode estar acontecendo? Ele falou, Glaucus, esquece o aluguel. Os advogados de Lula apresentaram cerca de 30 comprovantes. O Ministério Público pediu a investigação da validade dos documentos. Para os procuradores, os recibos têm sinais de falsificação. Alguns estão escritos de modo errado e outros com datas que não existem. Para os advogados do ex-presidente, os recibos são originais e autênticos. O comando do PT afirmou hoje que o ex-presidente Lula será candidato do partido à presidência da República no ano que vem, independentemente do resultado do julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 24 de janeiro. O partido garantiu que o Lula vai registrar sua candidatura em 15 de agosto e só depois vai discutir a possibilidade do petista tornar-se inelegível. No intervalo da reunião do Diretório Nacional do PT hoje, aqui em São Paulo, a presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann, disse que a possibilidade de Lula concorrer, mesmo na prisão, não foi discutida na reunião de hoje. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, ele fala sobre a reunião do PT. O PT reuniu o seu Diretório Nacional para reafirmar que a candidatura presidencial de Lula será mantida na base do vai ou racha. Ele será candidato mesmo com a reputação rachada por uma eventual sentença condenatória emitida pela segunda instância do Judiciário brasileiro.
Lula continuará no páreo ainda que a rachadura moral o leve para a cadeia. Não há plano B, diz a ré Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Em discurso, Lula, com uma condenação de 9 anos e meio de cadeia nas costas, reiterou que não seria candidato se fosse culpado. Em privado, ele diz ter a convicção de que será condenado em outros processos, mas considera-se uma inocente vítima de perseguição política. Lula atingiu o ápice da perfeição. Ele mesmo comete os crimes, ele mesmo se julga e ele mesmo se absolve. Não faz sentido pensar mal de Lula e alisar a cabeça dos eleitores. Assaltado e vilipendiado, o Brasil é presidido hoje por um denunciado criminal que está cercado por ministros e aliados que não têm biografias, mas prontuários. E o primeiro colocado nas pesquisas é um condenado que flerta com a cadeia. Num cenário assim, o problema não é os políticos tentarem fazer o eleitorado de idiotas. O grande problema é que eles ainda encontram material. Boa noite. A FIFA suspendeu por 90 dias o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Pela decisão do Comitê de Ética da FIFA, Del Nero está proibido de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol. A punição pode ser prorrogada por mais 45 dias. O presidente da CBF é investigado no esquema de corrupção na entidade máxima do futebol. Del Nero é acusado pela promotoria dos Estados Unidos de ter recebido 6,5 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais, em propinas para beneficiar empresas de marketing esportivo. Em troca, beneficiaria as companhias em contratos relacionados à Copa América, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Ele nega todas as acusações. O esquema de corrupção na FIFA começou a ser investigado em 2015. Na ocasião, 7 dirigentes do futebol foram detidos num hotel na Suíça. Entre os presos estava o ex-governador de São Paulo e ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Del Nero também estava em Zurique, mas não foi alvo da operação policial. Logo após as prisões, ele retornou ao Brasil e desde então não sai mais do país com medo de ser preso. Marim pagou fiança de cerca de 57 milhões de reais e aguarda o julgamento em prisão domiciliar em Nova York. A defesa do ex-dirigente diz que ele é inocente e afirma que Marim era uma espécie de um rei que fazia discursos e levantava brindes, enquanto Marco Polo Del Nero, na época vice de Marim, era o presidente de fato da CBF, que tomava as decisões e recebia os pagamentos de propina. Agora, com o afastamento de Del Nero, quem assume o comando interinamente da CBF é Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes. E ainda nesta edição, Maria Lídia Flandor entrevista o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron sobre o combate à corrupção. A nossa semana vai terminando quente em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. A máxima essa tarde chegou aos 31 graus e já choveu por causa do tempo abafado. E será que o fim de semana continua quente por aqui? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O fim de semana promete ser quente em todo o Brasil, mas com o ar carregado de umidade, temos aquela combinação perfeita para chuvas de fim de tarde. Como a gente vê no mapa, vamos ter chuvas em praticamente todas as regiões, principalmente no norte por causa da umidade que vem lá da Amazônia. Já no Rio Grande do Sul, no sudoeste do Mato Grosso do Sul, além do estado de Roraima e quase toda a região nordeste, o tempo fica firme com muito sol e sem chuvas. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas nesse sábado? Em Porto Alegre, calorão na casa dos 36 graus. Em Cuiabá, teremos máximas de 33 com chuvas a partir da tarde. No Rio de Janeiro, da praia, o sol brilha forte, só a chance de chuva à noitinha. Por lá, mínima de 20 e máxima na casa dos 34 graus. E em Fortaleza, teremos máxima em torno dos 33 com muito sol, céu azul nesse sábado. Aqui em São Paulo, o calor continua intenso, mas ainda estão previstas algumas pancadas de chuva. O sol brilha forte com temperaturas disparando no período da tarde, só que com o tempo abafado, as nuvens ficam mais carregadas e aí chove em pontos isolados, com exceção do litoral, onde o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. E olha o calor, chega a fazer até 35 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e 36 em Presidente Bernardes. Nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara, a máxima vai aos 34 graus.
E no litoral já não faz tanto calor na comparação com as cidades do interior e a máxima fica em torno dos 27 em Santos e dos 29 graus em Caraguá. Para a capital, o final de semana promete ser bem quente, mas fique atento às pancadas de chuva no finalzinho do dia, viu? Nessa madrugada de sábado, teremos mínima de 17, máxima à tarde de 31 graus. Aí no domingo, os termômetros permanecem ali na marca dos 31 e para começar a semana, o calor diminui um pouquinho e a máxima vai para 28 graus na segunda-feira. Ela é jornalista e ele é artista plástico. Vieram do Paraná há 6 anos e decidiram enfrentar um novo desafio. Trocar um espaço etílico cultural no coração do Bexiga, bairro do centro da capital paulista. Além de morar no local, eles cuidam de um ateliê, uma galeria de arte e um bar, onde se pode experimentar drinks especiais com ervas brasileiras. Por isso, Renato Larini e Nelly Pereira formam um casal que é a cara de São Paulo. Aí que, se você não prestar atenção, passa batido pela porta do Espaço Zebra. Fica na Rua Major Diogo, no centro de São Paulo. De cara, dá pra ver que sai do convencional. Ao entrar, lustres com lâmpadas antigas de São Paulo. Móveis feitos à base de caixa de bacalhau e quadros com fotos antigas desconstruídas da exposição Tradição, Família e Apropriação. Sim, é quase um universo paralelo. Na maioria das galerias aqui existe uma cultura de submissão, eles importam ideias. O autor de todas essas obras é o dono deste bigode marcante. Renato Larini avisa logo que o visual não tem nada a ver com Salvador Dalí. É inspirado sim no jogador Rivelino. Aliás, como todas as suas grandes influências, são nacionais. Embora os 6 anos em que viveu em Londres tenham lá o seu impacto. As coisas que eu trabalho, tipo essas fotos aqui, eu coletei só aqui no Bexiga. A produção do Renato é o que é. Não está aí necessariamente para agradar. Os questionamentos do artista plástico ganham formatos variados. Gravuras, colagens, telas, fotos. E nem o banheiro escapa das imagens provocativas da série das bonecas do lixão. Meu banheiro é a menor galeria de São Paulo. Descendo essa escada estreita, no subsolo do Espaço Zebra, um outro mundo. A oficina onde o Renato trabalha e o bar Apotecário. Fora do circuito artístico e boêmio, o ambiente atrai um público descolado. E não é só isso não, ainda tem mais. Porque nesse espaço é também onde mora o Renato e ele não está sozinho nessa não. Ao lado dele, quem toma conta de tudo isso é a Nelly, a mulher dele. São 2 paranaenses fazendo arte em pleno Bexiga. A gente adorou ver o que aconteceu com o bairro nesses últimos tempos, assim, de ver que realmente as pessoas se importam com o Bexiga, se importam com o Teatro Oficina, com o Teatro Brasileiro de Comédia, com os lugares que abriram aqui, que atraem um público diferente. Eu vim da música e a Bexiga pra mim é referência, tipo, Geraldo Filme, o Adoniran, tipo, aqui é o reduto de tudo, assim, tipo, São Paulo pra mim só existe porque existe o Bexiga. Ah, a arte da Nelly, quase uma alquimista. Ela faz preparados com plantas raras, medicinais e transforma tudo em coquetéis autorais, eleitos como um dos melhores da cidade. Como resistir? Jurubeba, catuaba, sassafrás. E aí vou trabalhando com a harmonização. O que vai funcionar para aquele ingrediente? Delicioso. É bom, né? Muito bom. O vereador Milton Leite do DEM foi reeleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Eduardo Tuma, vereador do PSDB, continua como vice-presidente. Os dois são aliados do prefeito João Dória, do PSDB. Leite recebeu 47 votos dos 50 vereadores presentes. Como chefe do Legislativo, ele foi um forte apoiador de Dória. Ao longo do ano, ajudou na aprovação dos projetos de desestatizações, incluindo as concessões do estádio do Pacaembu, do Mercadão, dos parques, além do texto que autoriza a venda do complexo do AMB. A Justiça de Nova York, nos Estados Unidos, condenou a 18 anos de prisão por tráfico de drogas 2 sobrinhos de Cília Flores, mulher do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Frank Francisco Flores de Freitas e Efraim Antônio Campos Flores foram presos em 2015 por tentar entrar no território americano com 800 quilos de cocaína. Os dois tinham sido detidos no Haiti e levados a Nova York
e foram condenados um ano depois em um tribunal federal do sul de Manhattan. Há 2 dias do segundo turno no Chile, os candidatos à presidência encerram a campanha tentando evitar a alta abstenção. Alejandro Guillet, o candidato de esquerda que tem o apoio do atual presidente Michelle Bachelet, discursou em frente ao Palácio La Moneda, sede do governo. Ele defende a continuidade da agenda progressista de Bachelet. No comício, o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, disse que Guillet é o melhor candidato para o futuro do Chile. Sebastián Piñera, que já governou o Chile de 2010 a 2014, também fez o último comício em Santiago e prometeu ser o nome da mudança baseada no diálogo e não no confronto. 13.400.000 chilenos devem votar, mas no primeiro turno apenas 47% compareceram às urnas. No Chile, o voto não é obrigatório. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Como vocês viram, o Chile vai eleger depois de amanhã um presidente da República. É um país menos desigual e bem menor do que o Brasil. Tem uma população 11 vezes menor do que a nossa e um PIB por habitante que é de $10.000 maior. A Organização Internacional OCDE promoveu o Chile à condição de país desenvolvido. É o único caso da América Latina. Como acontece desde o fim da ditadura do general Augusto Pinochet em 1988, dessa vez também haverá um confronto entre esquerda e direita. Mas é uma esquerda que não tem nada de bolivariana. Ela pertence à atual presidente moderada Michelle Bachelet. É uma direita que não é truculenta e nem neoliberal, como nos tempos da ditadura. O candidato da direita é Sebastián Piñera, empresário que tem uma fortuna de $2,7 bilhões e que já foi presidente do Chile entre 2010 e 2014. Ele encabeçou a votação no primeiro turno de novembro e enfrenta o jornalista Alejandro Guillet, hoje senador e que já foi âncora de televisão. A direita quer pôr um freio em conquistas do atual governo, como a união estável entre pessoas do mesmo sexo ou a legalização do aborto por razões terapêuticas. O ensino superior chileno é pago. Esquerda e direita divergem sobre a extensão dos programas de bolsas de estudo. E há, sobretudo, a questão da previdência. A ditadura Pinochet acabou com o sistema estatal e impôs um mecanismo individual de capitalização. Cada um se aposenta com a poupança que conseguiu fazer. A esquerda quer que o Estado intervenha para aumentar as aposentadorias, que são ridículas para as pessoas mais pobres. Mas tudo isso não passa de um pano de fundo secundário diante de um Chile que ainda não lida muito bem com a ideia de democracia eleitoral. O voto não é mais obrigatório e menos da metade dos eleitores votou no primeiro turno do mês passado. As pesquisas de intenção de voto dão uma margem de apenas 2 pontos para o candidato da direita. É praticamente um empate técnico. Vamos esperar o que vai dar no domingo. É assim que o mundo gira. Boa noite. No Peru, o Congresso abriu o processo de impeachment do presidente Pedro Kuczynski. Ele, que é acusado de corrupção em esquemas de propina da Odebrecht, ofereceu a quebra do sigilo bancário e rejeitou a possibilidade de renunciar. Kuczynski afirmou que vai colaborar com a Procuradoria-Geral peruana e testemunhar na CPI do Congresso, que o acusa de receber mais de $780 mil em propina, quando era ministro. Kuczynski é o terceiro governante peruano a ter problemas por envolvimento com a Odebrecht. O escândalo já levou à prisão preventiva do ex-presidente Ollanta Humala e a mulher, que teriam recebido $3 milhões para a campanha eleitoral. Além do pedido de prisão expedido contra o ex-presidente Alejandro Toledo, acusado de receber propina de $20 milhões da empreiteira brasileira. O empresário Emílio Odebrecht anuncia que vai deixar o conselho de administração da empreiteira em abril do ano que vem. O executivo afirmou que a empresa reconhece seus erros e entendeu que atuar com ética, integridade e transparência é fundamental para sobreviver e voltar a crescer. Essa é a segunda declaração de Emílio nesta semana que teve impacto na empresa. Segunda-feira passada, ele disse que nenhum membro da família vai poder ser diretor-presidente da Odebrecht daqui para frente. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Entrevisto o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, doutor e professor de Direito Penal. Eu agradeço muito sua presença, até porque 2017 foi um ano apontado por muitos advogados como um ano marcado por violações aos direitos fundamentais da pessoa.
Agora, para o senso comum, quando o advogado fala isso, o senso comum entende, eles estão esperneando porque certamente tem aí interesses contrariados por ações da Justiça, do Ministério Público ou mesmo da Polícia. O que eu quero começar é isso, se esse senso comum é despropositado ou ele tem um fundo de verdade? Olha, eu acho que no caso brasileiro, durante muito tempo, campeou uma enorme licenciosidade. E essa licenciosidade degenerou em práticas de corrupção muito amplas, extensas e disseminadas. Então, hoje, há uma vontade muito intensa, muito forte por punições. E esse anseio por punições, ele acaba gerando distorções muito graves, que podem facilmente descambar para um autoritarismo. Exemplo claro disso foi a proposta das chamadas 10 medidas que o Ministério Público Federal propôs, particularmente a equipe que compõe a força-tarefa da Lava Jato, no sentido, por exemplo, de se extinguir praticamente o habeas corpus, no sentido de se diminuir uma garantia cara para o cidadão que nem no Estado Novo se fez. Então, este tipo de distorção, a ofensa ao devido processo legal, realização de conduções coercitivas a miúde, sem que se tenha, de maneira nenhuma, intimado uma pessoa antes, ou seja, a pessoa não se escondeu, a pessoa não fugiu da intimação, mas ela é conduzida coercitivamente. Isso não ocorre por acaso. Isso ocorre para atrapalhar, para cercear, para dificultar a defesa. Ora, essa forma de investigar, ela não é compatível com o que se espera em termos de respeito ao cidadão num Estado democrático de direito. Mas chama a atenção que quando os advogados entram com recursos a instâncias superiores, grande parte das vezes essas instâncias tribunais superiores, eles referendam a decisão da primeira instância naquilo que o advogado está indignado apontando como um desrespeito a direito ou como um excesso incabível. Como entender isso? Olha, nós observamos que excepcionalmente na Lava Jato, tanto o Tribunal Regional Federal quanto o STJ têm referendado. Mas quando a gente vai para o Supremo, e demora um pouco para chegar ao Supremo, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é a turma incumbida de rever as decisões da Lava Jato, a legalidade delas, a segunda turma tem sim reformado muitas dessas decisões, particularmente no que diz com a decretação das prisões preventivas. E o que eu tenho observado, e aqui eu quero fazer um parênteses importantíssimo. Nós tivemos recentemente o suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. É preciso perguntar por que esse homem se suicidou. Porque ele pediu para ver um processo administrativo, ele é a autoridade máxima da universidade, ele é o reitor, e o corregedor não gostou, comunicou à polícia que sentia o seu trabalho com interferência indevida, e a delegada então pede a prisão do reitor, que sem que ele seja ouvido sequer para explicar por que pediu o processo, ele é preso. Quer dizer, está se prendendo muito no país. Nós viramos a terceira maior nação em matéria de prisões. Quer dizer, estamos prendendo muito, e o que é pior, prendendo antes de julgar, antes de dar o direito de defesa. Nós temos uma maioria, uma enorme quantidade de presos que são presos sem julgamento. Então é preciso que se reveja essa forma autoritária de investigar. Para o senhor, os tribunais, em todas as instâncias, eles julgam segundo um discernimento próprio, pessoal, submissos ao clamor social? Como é que o senhor vê isso? Esse conjunto de variáveis que tornam a decisão tão complexa. Eu ouço isso com muita preocupação e lembro-me de uma frase do ministro Gilmar Mendes, quando ele dizia que essa ideia de uma justiça atenta aos sãos interesses do povo é o ideal da justiça nazista. O poder judiciário numa democracia, ele deve ser francamente contra-majoritário. Ao pé da letra da lei? Eu não diria ao pé da letra da lei, mas se eu tiver um poder judiciário preocupado em satisfazer os anseios
da opinião pública, eu não terei justiça, porque nem sempre a opinião pública é a expressão do razoável. E a irracionalidade que muitas vezes contamina esse pensamento da grande massa é o que levou Hitler ao poder e Jesus Cristo à cruz. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado para perceber que a justiça deve ser feita de acordo com a lei, de acordo com os princípios da Constituição. Por isso não é a lei interpretada ao pé da letra. Agora, o que nós não podemos é querer, em nome da justiça, satisfazer os interesses populares. Então a gente tem que ter um cuidado que nessas situações de clamor popular, o judiciário exatamente existe para fazer um contraponto. O judiciário aparece como um poder das garantias individuais, que garante esse conjunto de direitos e garantias individuais. A última questão, muito rapidamente, foi marcado o julgamento do presidente Lula e houve uma reação, tanto pela defesa do ex-presidente Lula, como no PT, pelas lideranças petistas, nesse momento, pelas características que envolvem o ex-presidente Lula, candidato à presidência da República em primeiro lugar nas pesquisas. Esses argumentos fazem parte, né, desse trabalho da defesa e de aliados políticos, ou um tribunal pode sim adiantar um julgamento conforme o discernimento deles? Não, o tribunal não pode adiantar o julgamento conforme o discernimento deles. Quando se pega um caso mais novo para julgá-lo antes de outros mais antigos, isso gera o desconforto, gera a suspeita de que há alguma facciosidade, de que há quebra na imparcialidade. Não se pode admitir essa arbitrariedade que desrespeita a cronologia dos processos que deverão ser julgados. Essa é a minha opinião sobre este tema. Eu agradeço muito, doutor Toron, seus esclarecimentos e a clareza com que o senhor expõe suas ideias. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigado. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 52 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Nesses lares, o rendimento não passa de R$ 387 por mês. Entre as crianças e adolescentes até 14 anos, 42% vivem em situação de pobreza. São 17 milhões e 800 mil crianças. O número de brasileiros vivendo na miséria com renda inferior a 1/4 do salário mínimo cresceu 53% em relação a 2014. São 24 milhões e 800 mil brasileiros, cerca de 12% da população vivendo na miséria. Já o número de jovens que não estudam e não trabalham cresceu 20% em 4 anos. O grupo equivale a 25,8% do total de jovens brasileiros de 16 a 29 anos. Entre 2012 e 2014, o percentual se manteve estável, aumentando nos 2 últimos anos, período que corresponde à crise econômica. Este crescimento está relacionado com o aumento do desemprego entre os jovens, que saltou de cerca de 4 milhões de pessoas em 2012 para 6 milhões e 300 mil em 2016. Os jovens representam 28,2% da população com mais de 16 anos e respondem por 54,9% do total de desempregados, ou seja, a cada 2 desempregados, 1 é jovem. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. De cada 5 brasileiros, 1 é criança. Tem menos de 14 anos. São 42 milhões de crianças, portanto, como a gente acabou de ver. Quase metade dessas crianças vive na pobreza, segundo o IBGE. Na média do país, 1/4 da população é pobre. Logo, as crianças são mais afetadas pela pobreza que os adultos. Não é preciso explicar para ninguém que deixar crianças na pobreza é condenar o futuro. Criança pobre tem mais dificuldade de se sair bem na escola, fica mais doente, fica mais sujeita à violência. O que quer dizer pobre por esse critério do IBGE? Pobre é aquela pessoa que vive em uma família em que a renda por cabeça é menor que R$ 387 por mês, por pessoa. Quer dizer, uma família de 2 adultos e 2 crianças que vive com R$ 1.500 por mês já é pobre. Mas renda não diz tudo sobre pobreza. 1 de cada 3 pessoas pobres não tem acesso nem à água encanada, esgoto e coleta de lixo. Além de não ter renda suficiente, fica mais sujeita às doenças e outras durezas da vida. As pessoas pretas e pardas sofrem bem mais.
A proporção de pobres entre brancos é a metade da que se vê entre pretos e pardos. Sim, e tem gente que vive ainda pior, no que se chama extrema pobreza ou miséria. Quer dizer, vivem famílias de renda por cabeça de até R$ 85 por mês. Diminuir pobreza é um assunto enrolado que tem de ser tratado em várias frentes, de educação ao crescimento da economia. Mas o Brasil tem condições de acabar já com a miséria, com alguma assistência social. O economista Anaércio Menezes, professor da USP, fez essa conta em artigo que publicou hoje no Jornal Valor. Com 30 bilhões de reais por ano, o governo federal acaba com a miséria extrema. É 0,5% do PIB, 0,5% de toda a renda que o país produz em um ano. E é o valor que o governo e o Congresso decidiram gastar a mais a partir do ano que vem, com reajuste para servidor federal e perdão de dívidas em geral para grandes empresas. Não se acaba a pobreza apenas com Bolsa Família, com transferência de renda. Mas daria para remediar as desgraças mais imediatas se o dinheiro público não fosse gasto de modo tão errado com quem não precisa. Boa noite. A seguir, a expectativa para a final do Mundial de Clubes em Abu Dhabi. Grêmio e Real Madrid se enfrentam amanhã. O técnico do time gaúcho promete jogar no ataque. Até já. Neste domingo, no Mesa Redonda, saiba como os times paulistas estão se preparando para a temporada 2018 e as emoções de Grêmio e Real Madrid na decisão do Mundial. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. São Paulo tem mais de 8 milhões de veículos. Com todo este movimento, o asfalto sofre desgastes. Mas agora São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. A Prefeitura está trabalhando dia e noite no programa Asfalto Novo. Pela primeira vez, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito é investido para renovar o asfalto da cidade. E não para por aí. Ainda tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Vô, o que é BNDES? É o Banco do Desenvolvimento. Traduz aí. Ele investe em infraestrutura. Tipo energia, transporte? Em saneamento básico também. Tipo água pra beber? Aham. E no agronegócio. Sei, frutas, legumes. É, e nas pequenas empresas. Tipo sua padaria? Uhum. Top, vô. O quê? Traduz aí. Deixa pra lá. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. 31 de dezembro vai ser dada a largada para a 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, aqui em São Paulo. Mas amanhã já tem aquecimento da prova marcado com as crianças, né, Celso? Exatamente, Estela. Nesse sábado acontece a 24ª edição da São Silvestrinha, destinada aos futuros corredores do país. Disputada pela primeira vez em 1994, a prova vai reunir cerca de 1.000 crianças na pista de atletismo do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera. E tem uma molecada cheia de estilo que promete fazer bonito na prova. Veja na reportagem.
Quando o assunto é atletismo, é praticamente impossível não lembrar dele. Usain Bolt, maior velocista de todos os tempos, referência, gênio do esporte. É por estas e outras que o raio jamaicano serve de inspiração para aqueles que buscam brilhar nas pistas e sonham com uma chance no mundo do atletismo. É o caso de Michael Bryan, atleta de 7 anos, que já ganhou até apelido, é isso? Qual que é? Boltinho. É o Boltinho do Brasil. Foi os corredores de Brasília, né? Todo mundo começou a chamar ele, ó o Boltinho, porque ele é muito rápido, né? Ele é, conforme o pessoal diagnosticou ele lá, ele é corredor de velocidade, né? Ele corre tanto 100 como 200, 400. Esse vídeo já explica o apelido e mostra por que o garoto é visto como um fenômeno. Olha só o que ele fez na São Silvestrinha do ano passado, na disputa dos 50 metros. Eu só fiquei olhando pra frente, nada de olhar pra trás. E deixou todo mundo comendo poeira? Sim, aí essa próxima corrida eu vou deixar também. Neste sábado, na 24ª edição da prova, o menino do Distrito Federal, cheio de confiança, espera repetir a dose e manter o retrospecto impressionante no atletismo infanto-juvenil. Apesar da curta carreira, ele já subiu ali, no lugar mais alto do pódio, 43 vezes. Isso aí, parabéns. E amanhã tem a grande decisão do Mundial de Clubes lá nos Emirados Árabes, com o Grêmio enfrentando o todo-poderoso Real Madrid de Cristiano Ronaldo. O jogo é às 3 horas da tarde, horário de Brasília, e promete ser uma grande pedreira para o time do Renato Gaúcho. O Real Madrid conta não apenas com o número 1 do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, mas com um elenco de estrelas mundiais, com o brasileiro Marcelo e Casemiro, além de Lucas Vázquez e Bale. Tudo pronto para a grande final do Mundial de Clubes da FIFA. O Grêmio vai encarar o poderoso Real Madrid neste sábado, sonhando com o bi. É inegável que os espanhóis chegam como favoritos para esse confronto, ainda mais pelo fato do técnico merengue Zinedine Zidane contar com todos os titulares à disposição pela primeira vez na temporada. Tenho certeza que vai ser uma grande partida, né? Porque como eu falei, o Real Madrid é uma das melhores equipes do mundo. O Grêmio vem muito bem também, e até porque as duas equipes não chegaram à toa. Então tenho certeza que o respeito que nós temos pelo Real Madrid também tem pela gente. É uma final, e numa final tudo pode acontecer. Eu espero, como treinador do Grêmio, que o Grêmio seja o vencedor. E na coletiva desta sexta-feira, Renato Gaúcho manteve o que já havia dito em entrevistas anteriores. Acredita ter sido o melhor jogador que Cristiano Ronaldo, o grande astro do Real Madrid. É muito fácil para vocês que não me viram jogar elogiar o Cristiano Ronaldo somente. Eu bato palmas para ele, em todos os sentidos. Mas para você definir melhor quem jogou mais, você tinha que pegar muitas pessoas que conseguiram me ver jogar também. Que humildade, né, que ele humilde, tem. O Renato, né? Muito humilde ele. É um fanfarrão, né? Não, ele foi um baita jogador. Quem viu o Renato jogar sabe que ele foi jogador de seleção brasileira. Não precisa falar. Mas aí, quando quer comparar com o Cristiano Ronaldo, ele pode até dizer que foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas não foi. O Cristiano Ronaldo, 5 vezes melhor do mundo, sabe? É claro. Não dá para comparar, não. Até mesmo a história dos dois, né? O que fez Cristiano Ronaldo. Com todo respeito ao Claro, imagina, Renato Gaúcho jogou no futebol europeu, tudo, mas fosse como tal, teria feito a história. Exatamente. Pelo menos uma vez, né? De qualquer forma, sobre o jogo, o Real Madrid é favorito, isso não há como negar. O Grêmio vai ter que estar com muita sorte esse dia. Inspiração também. Tá certo, Celso. Muito obrigada. Boa noite. Bom fim de semana para você. Para você também. Até segunda. E é com você, Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana e até segunda. Tudo que rola no mundo do futebol você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite.